Temos aqui um material bem interessante, uma análise técnica detalhada de um nome que, nossa, tá dando o que falar no grappling. Mike Musumeci. A fonte destrincha o jogo dele, sabe? Foca muito no estilo cerebral e, claro, na especialidade dele com ataques de perna. E a nossa ideia aqui é justamente essa: tentar desvendar o que faz o Musumeci ser tão eficiente. Vamos extrair os pontos técnicos, as estratégias-chave desse material, preparados para mergulhar nesse universo? Com certeza. Vamos ver como ele consegue conectar, né, as posições, os ataques, de um jeito muito fluido. Isso que levou ele a ser campeão em vários lugares importantes. O mais fascinante, que a análise mostra bem, é essa pegada quase científica que ele aplica no grappling. O material já começa apontando isso, o estilo de guarda super ofensivo dele, fala de single leg X, X-guard, dela riva invertida, ashigarami, essas são a base, certo? Mas o que isso quer dizer na prática, assim, na luta? Quer dizer que ele não fica esperando, sabe? Ele está sempre criando oportunidade. Essas guardas, para ele, funcionam mais como plataformas de lançamento. A análise mostra bem isso. Ele usa para atacar direto o tornozelo ou então para fazer umas transições muito rápidas que confundem o adversário. A dela riva invertida, ou K-guard, aquela que ele fica meio embaixo controlando uma perna por dentro, sabe? Sei. Então, ele usa aquilo para criar uns ângulos que ninguém espera, e aí atacar outra perna. Ele não reage, ele age. Ele constrói a chance. Falando em construir o ataque, a fonte menciona aquela posição a double trouble, né? Ou inside sankaku, que ele consegue controlar os dois tornozelos do cara. Nossa, isso parece muito ruim para quem tá defendendo. E exatamente essa a ideia? Pois é. Limita demais, demais mesmo, as opções de defesa. Mas o ataque principal, aquele que a análise realmente dissecou, é o tal Musumeci Lock. É uma chave de tornozelo, mas modificada. E o pulo do gato aqui que o próprio Mike explica na fonte não é força bruta, não. Hum. É o controle, assim, milimétrico da linha do joelho do oponente. E o torque, a força de rotação que ele gera conectando o quadril dele contra o calcanhar do adversário. É pura biomecânica aplicada. Uma eficiência absurda. Essa precisão é impressionante mesmo, mas a análise também comenta como ele se adapta, né? Ele prefere as regras da IBJJ, mas mesmo assim tem defesas bem refinadas contra a chave de calcanhar no no-gi e usa outros ataques, tipo toe hold, calf slicer, como distração, talvez? Como isso entra na estratégia? Exato. Essas outras ameaças são tipo ferramentas táticas, muito inteligentes. Ele usa não só para finalizar ali na hora, mas muitas vezes para forçar o oponente a reagir de um jeito específico, sabe? Para criar uma brecha. Ah, entendi. E aí, quando a brecha aparece, ele volta para o ataque principal, para o ankle whack. A análise descreve essa fluidez, cita até sequências. Dela riva invertida, vai para o shin to shin, single leg X, ashigarami cruzado. É tudo conectado. Ele raramente força a posição. Prefere quebrar a postura primeiro, controlar as pegadas na manga, no punho, no calcanhar. E aí, a técnica flui naturalmente. Que a análise entra a fundo nos diferenciais dele, né? O que realmente o destaca. Fala de um estudo quase obsessivo de biomecânica, uma inteligência posicional absurda para atacar sem se expor muito e um ritmo muito alto, com pressão constante. Isso. Esses são os pilares que a fonte identifica. O diferencial-chave, segundo o material, não é só a técnica em si, mas essa obsessão mesmo pela biomecânica. Ele não só faz o movimento, ele entende por que a alavanca funciona daquele jeito, naquele ângulo, para ter máxima eficiência com mínimo esforço. Isso a fonte destaca como algo que muda o jogo. Faz sentido? Junta isso com o estudo incansável de vídeos, a compreensão profunda de como o corpo funciona, e aí você tem alguém que ataca sem parar, mas de um jeito seguro, calculado. E essa combinação, claro, levou ele a vitórias super importantes contra gente como Kleber Souza, Gel Martins e aos títulos mundiais no Gi, no Gi e no One. Então, resumindo tudo isso, o que essa análise nos diz sobre o Musumeci no cenário atual do grappling? Parece que ele é a cara dessa nova era, né? Super técnico, estudioso ao extremo, versátil. Exatamente. A conclusão da análise é essa.
Ele personifica essa evolução moderna do esporte de competição. Mas, mais importante, os fundamentos que ele domina e que a fonte detalha bem esse controle preciso da linha do joelho, o posicionamento do quadril para gerar força, a fluidez nas transições, o estudo da biomecânica, são elementos universais, na verdade. Uhum. São princípios que, segundo o material, podem elevar ao nível de qualquer praticante, independentemente do estilo que a pessoa prefere. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Baseado nessa análise toda. Como será que incorporar esses princípios, esse controle preciso, esse estudo mais dedicado da mecânica corporal, tão claros no jogo do Musumeci, poderia transformar o jogo de quem está nos ouvindo agora? Seja qual for o foco ou o estilo de cada um no tatame.